Você tem que ir nas pessoas certas, né? Porque, infelizmente, existe isso. E aí, eu parei e tive outro, assim, que não foi tão forte, mas aí voltei. A mulher dele sabe, a família sabe, todo mundo sabe. Pastor Silas Malafaia em saia justa com a sua vida conjugal. Também disse que eu andava papando as garotas da Rádio 93, a rádio lá do Rio. Por que Pablo Marçal acusou Silas de ter feito algo com a esposa? Ponha meu nome na sua boca de novo. O que Caio Fábio tem a ver com essa história? Eu conheço o Silas desde que ele tinha 18 anos. Para vocês é que ele é a grande coisa. Para mim é um menino que nunca cresceu. O que diz Elisete Malafaia a respeito deste assunto? Sentamos juntos lá num shopping, né, conversamos, e ali foi tudo resolvido e foi acertado. Malafaia fica em saia justa, mas é obrigado a responder. Tudo isso você vai ver com exclusividade agora. Mais um vídeo para todos vocês. E é claro, se você não é inscrito aqui no canal, o que você está esperando? Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações e participe de um sorteio de R$1.000. Assim que nós chegarmos a 500 mil inscritos, eu vou sortear para um de vocês. Basta se inscrever aqui, deixar o joinha no vídeo e deixar um comentário. E é claro, amados, não esqueça de ativar o sininho das notificações. Eu tenho um recado muito especial para você que está desempregado, precisando de dinheiro, de um salário, de um trabalho e, é claro, de uma renda extra. Eu tenho vagas para você e você pode começar a trabalhar hoje aqui mesmo na internet. O Douglas, que é tetraplégico, é impossibilitado de trabalhar fora por causa da dificuldade física dele. Porém, ele já está tendo resultados surpreendentes com esse trabalho, apenas com o celular e com a internet. A Tayane também, que acabou de aproveitar essa oportunidade, já está tendo resultados surpreendentes, já ganhou mais de R$1.400 na primeira semana e já foi fazer a compra do mês com a renda que ela ganhou aqui da internet. Então, se você quer também ganhar dinheiro, trabalhar pela internet, apenas com o celular e com a internet, assista no final desse vídeo que eu vou te dar todas as dicas necessárias. Silas Malafaia está revoltado com Pablo Marçal mesmo após a eleição ter acabado. Além dos motivos políticos, existem sim motivos pessoais onde Silas Malafaia quer destruir, quer acabar com Marçal. Pois Pablo Marçal jogou no ventilador coisas que Silas tem feito com a esposa, onde ela precisou ir até fazer tratamento nos Estados Unidos. E Silas participou de um podcast com Vilela e acabou tendo que responder esta pergunta. Bora conferir comigo agora toda esta história com exclusividade. Caio também, ele... Caio, coitado, eu tenho até pena. Ele é combativo em relação a... Ele já me caluniou a beça, ele, em redes sociais. Esse eu tenho pena porque ele foi a maior voz evangélica do país. Durante um tempo ele foi a maior voz. Foi a maior voz. Foi. Antes de você? Foi. Antes, claro. Bem antes? Antes, foi. Ele era um cara fenomenal. Uma voz poderosa, mas caiu em desgraça pelos seus próprios erros. E eu fiz um propósito. Eu podia ter entrado com ações contra ele na justiça e arregaçado. De calúnias sérias. Ele disse que minha mulher foi se tratar nos Estados Unidos porque eu estava deixando ela louca. Minha mulher não... Eu já tive várias vezes na América, nem para resfriado foi a médico, né? Dá para você ver o nível da calúnia. Também disse que eu andava papando as garotas da Rádio 93, a rádio lá do Rio. Sim. Coisas sérias, calúnias e difamações sérias que ele, coitado, se eu for na justiça, ele não prova, eu arregaço ele. Mas eu falei, é digno de pena e de misericórdia. Eu falei, Deus falou comigo, deixa isso para lá. Até agora, a última vez que ele fez, eu mandei uma mensagem, acabou aqui. Porque até Deus é... Quem sou eu para me comparar com Deus? Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é amoroso, é benigno, longânimo, que a gente não pode nem imaginar. Mas Deus é justiça. O apóstolo Paulo fala em Romanos 11:22. Devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus. Então, eu mandei uma mensagem para ele, acabou aqui. A próxima, que me caluniar e difamar, acabou aqui. Esses anos todos, mais de 8 anos eu tenho sido caluniado e difamado. Foi por uma memória do que ele foi. Isso aí. Com respeito. Acabou aqui. A próxima, o pau vai cantar. Aí não tem mamãe me chora. Acabou aqui.
Eu fiz Boechat pedir arrego. Eu fiz Felipe Neto pedir arrego na justiça. Boechat, o que foi? Boechat porque me caluniou. Dizia que eu roubava as minhas ovelhas. Tem que provar, cara. Porque se eu sou pastor e um cara diz que eu sou ladrão pela mídia, um cara de relevância, de importância, eu me calo, o que eu tô dizendo para as ovelhas? Que ele tá certo. Que ele tá certo. Então é o seguinte, claro, o cara bota lá, pastor ladrão, pô, vou entrar na justiça contra 1000. Agora, quem tem relevância, pô, vai pedir arrego, porque vai ter que provar. Eu não abro mão e pedir arrego. Ele perdeu? Ele não fez acordo. Porque eu ainda dou essa oportunidade. Faz um acordo, retira. Ele foi lá na Rádio Bandeirantes e retirou. Felipe Neto teve que gravar um vídeo e botar lá dentro. Claro. Também, tem. Qual foi o assunto? Também de calúnia e difamação. Ou pede arrego. Mas foi chamado de ladrão? Também. E depois teve que gravar um vídeo? Teve que pedir. Ou faz isso ou se ferra. Felipe Neto pediu arrego. Olha. Eu tenho o vídeo dele pedindo arrego lá dentro do programa dele e tudo. Já botei isso várias vezes. Então, não tem conversa, irmãozão. Eu não deixo passar isso, não. Alguém de relevância vir me caluniar, pode se preparar que vai me encarar na justiça. Mas afinal de contas, como o Pablo Marçal ficou sabendo desta história? Provavelmente ele ouviu de Caio Fábio, que é um grande desafeto do pastor Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia, curiosamente, é uma pessoa que você vez ou outra está citando o nome dele, fazendo algumas graves acusações. E eu não sei, ele já te processou alguma vez? Nunca, ele nem pode, eu só falo verdades. Com provas, com documentalidade, nunca, e nem processará jamais. Jamais. Tem gente que é da família dele, que me diz que ele me vê lá escondido. Já foi flagrado algumas vezes. Já foi flagrado. E um desses caras disse, escuta, por que você nunca processou o Caio? Ele falou, porque ele é um homem de Deus, que só nasce um como ele de 200 em 200 anos. Ele sabe quem eu sou. Ele ia na minha sala. Eu conheço o Silas desde que ele tinha 18 anos. Para vocês é que ele é a grande coisa. Para mim é um menino que nunca cresceu, que sempre foi completamente empavonado, impressionado com poder, complexado pra caramba, e que viu no meio de cegos, quem tinha um olhinho de esperteza a mais era rei. E ele ficou, mas não emplacava. Foi no meu vazio, quando eu saí, que ele cresceu dessa gritaria maluca, e ele está do lado de qualquer um que tenha poder. Qualquer um que chegue com poder, ele agora vai demorar um pouco mais para se aproximar do Lula, porque ele anarquizou demais o Lula durante o Bolsonaro. Mas ele já tinha feito isso antes. Desde o tempo do Collor, já tinha descido pau, chamava de demônio, desde o tempo do Fernando Henrique, e até que o Lula ganhou. Quando o Lula ganhou, um mês depois ele estava aqui, fazendo orações que estão gravadas na internet, para vergonha dele, várias delas. Ele não tem a menor vergonha na cara. É um bicho totalmente sem caráter. Quem devia ter nome de molusco era ele, porque ele é um sujeito invertebrado. Ele entra por qualquer brecha, ele só quer aparecer lá dentro. Ele nunca processou, nem processará, nem vai tirar onda comigo jamais, porque ele ia chorar na minha sala. Dizer, pelo amor de Deus, eu estou recebendo $40 mil do Macedo todo mês, dólares, em 1991. Recebo $40 mil por mês para ficar de plantão para falar mal de ti. Porque o Macedo não quer falar mal de ti para não pegar mal para ele. Porque você é uma pessoa inatacável. Isso em 91. Quantas vezes ele foi lá? Uma vez ele chorou. Caio, se você fizer essa declaração em nome da EVB contra as práticas do neopentecostalismo e do Macedo, vai ter o programa 25ª Hora hoje, e eu vou ter que ir lá falar mal de você, e eu não quero, porque você é um homem de Deus. Eu sei que você é sério com Deus, só nasce gente como você de século em século, pelo amor de Deus, não me deixa fazer isso. Eu falei, eu é que não tenho que deixar você ser corrupto? Você está vindo aqui confessar a sua corruptibilidade, está vindo me falar de como você é venal, de como a tua cabeça tem preço, como você não tem o preço do sangue de Jesus na sua vida, não tem o evangelho na sua vida. Você está à venda, meu querido, está à venda. Ele sabe que ele me disse isso. E além disso, além das provas que eu tenho ainda o testemunho de pessoas. Numa das vezes, na antepenúltima vez que ele fez isso, ele me convidou para a gente ir comer no Porcão, que ainda existia lá em Niterói, naquele tempo em São Francisco. Aí fomos eu, ele, Jabes Alencar, e eu levei um dos diretores da Vinde, que ele conhecia,
E fomos juntos. Ele me convidou para comer um churrasco, não foi para fazer uma confissão. Como ele mesmo já tinha trazido o Jabes, eu falei, vou levar mais alguém. Chegamos lá, no meio da carne ali sendo cortada, ele começou a me dizer, Caio, você vai fazer mesmo, eu ouvi dizer que você vai fazer uma declaração dizendo o que é ser evangélico, o que não é ser evangélico, e mostrando que esses princípios anticristãos das igrejas neopentecostais estarão todos mencionados. É verdade que você vai fazer isso? Falei, já está pronto, já está escrito. E não sou só eu. Aqui na EVB tem milhares de pastores. E eu recebi o aval de todo mundo. E escrevemos isso conquanto eu tenho escrito praticamente tudo. Teve a aprovação e assinatura explícita de 300 dos maiores líderes do país. Eu vou apresentar, não é uma ideia minha. As minhas ideias eu falo sozinho. Em nome da EVB tem que ter conjunto. Aí ele falou, pelo amor de Deus, não faça isso, porque senão eu não posso deixar de receber os $40 mil. Falou de novo. Na frente do Jabes Alencar, na frente do diretor da Vinde, que está pronto para testemunhar, estava lá. Falou isso, eu não posso deixar. Lá vou eu ter que ir de novo. Eu digo, é bom quando você ganha todo mês, no mês que eu não falo nada, né? Porque no mês que eu falo, você ganha, mas com essa consciência só ficando pior. E o pior, meu amigo, é que quanto mais você transgride a sua própria consciência, mais cauterizado, insensível, embrutecido e inconversível você se torna. Você está fazendo mal à sua própria alma e fazendo mal a uma geração inteira. Quando eu lancei o meu livro Confissões de um Pastor, que normalmente está por aqui, hoje eu não sei nem onde é que ele anda, ali, está numa outra mesa ali na frente, eu não vou conseguir alcançar. Então, no mês seguinte ao lançamento do livro, ele me ligou, aí pediu para ir lá no meu gabinete, chegou lá com um jornalzinho, jornal O Globo na mão e o meu livro na outra. Aí abriu o Globo, primeira página do Globo, o Macedo gastou $1,5 milhão em 1996, eu creio. $1,5 milhão para colocar um artigo escrito pelo Malafaia, assinado por ele, pelo Fanini e por mais uns 2 bispos da Universal. E publicou em todas as melhores páginas de todos os maiores veículos de comunicação impressa do Brasil, de norte a sul. Saiu no Globo, na Folha, do Estadão, em todos os jornais. E aonde ele me acusava de ser o queridinho da mídia, porque a família Marinho gostava de mim, por isso, por aquilo, mas não fez nenhuma acusação, porque ele não tinha do que me acusar, nem ele, nem ninguém, nem o diabo. Aí ele escreveu aquela página lá, veio no meu escritório, aí disse, olha, o máximo que eu já te mencionei por escrito, olha a diferença na cabeça do pobre, coitado, malagélico. Quer dizer, uma impressão escrita num jornal, no dia seguinte acontece isso, ele pegou o jornal O Globo, onde tinha o texto, jogou na minha lixeira, assim, abriu a mão, o jornal caiu. Mas um livro, aí ele pegou lá o meu livro, vamos supor que fosse esse aqui, pegou o meu livro, um livro bem maior do que esse, o Confissões, se um livro assinado por você, contando a sua história, vai virar história. Nunca mais não será. E eu apareço aqui muitas vezes, de maneira ruim. Eu falei, poupado. Quem conhece quem você é e lê o livro já me disse, que pena que você não mostrou quem o Malafaia de fato é. E eu disse, porque ele tem mulher, tem filhos, eu não estou aqui para humilhar ninguém com as particularidades que eu sei da vida dele. Você já imaginou se eu falasse? Aí eu comecei a dizer, se eu falar sobre isso, sobre aquilo outro, sobre tal, não falei nada. Só disse que você é um crápula. Porque você está à venda e está disponível, infelizmente. Você pode negar isso para mim e para as testemunhas que já assistiram às suas tentativas de me calar? E ele em silêncio. Então ele nunca falou, nem falará. Ele falou na TV depois disso, algumas vezes, quando ele soube que eu estava voltando dos Estados Unidos para voltar a morar no Brasil. Eu passei o ano de 99 inteiro lá, querendo ficar longe da confusão. Voltei para o nascimento da minha neta mais velha, que tem 23 anos agora, e para vê-la nascer, e fiquei. Aí quando ele soube que eu tinha voltado para ficar, ele foi no programa dele de sábado e falou que eu estava voltando, mas que eu tinha que ser punido, nunca mais poderia abrir a boca na vida, que eu tinha que ficar em silêncio com a bunda num banco de igreja calado pro resto da minha vida, porque eu tinha adulterado, eu tinha me divorciado, e ele é intransigente com isso.
hipócrita. Eu não vou dizer os pecados dele nessa área, porque eu não vou dizer. A mulher dele sabe, a família sabe, todo mundo sabe. Após toda essa polêmica conjugal na vida de Silas Malafaia, Elisete Malafaia veio em um podcast e respondeu todas as perguntas que você quer saber. A senhora falou que a senhora teve 3 surtos psicóticos. Sim. A senhora pode contar mais deles? Posso, sim. O primeiro que eu tive, eu trabalhava muito, de 10 da manhã até 10 da noite. Eu atendi em consultório 20 anos. Aí saí do consultório e fui atender na igreja. E aí eu quis salvar as pessoas da igreja. Eu atendi tanta gente doente que eu falei assim, pai, esse pessoal está na igreja, mas tem um vazio emocional, tem uma dependência emocional. Estão aqui, mas ainda tem uma coisa na alma que, sabe, que o diabo pega para ficar com aquela vitimização, com o sentimento de inferioridade, de baixa estima. E comecei a atender. E aí aquilo, você não pode dar mais do que recebe, né? E todo cuidador precisa ser cuidado. Está aqui um alerta para quem é da área da saúde. Você vai absorvendo. Você vai absorvendo, nós somos seres de energia, né? Você é uma troca. E eu comecei a atender muito. E uma vez meu pai me viu muito agitada e falou, minha filha, você não é Madre Teresa de Calcutá, não. Ele brincava assim, né? E Jesus, que salvou o mundo, morreu por eles. Ele começou a me dar um alerta. E nessa época também estava tendo muitos embates do Silas com a mídia, porque estava aquele 25ª hora. Aquelas brigas, né, com a Universal que o Silas defendia, e o Silas se desgastando, e aquilo também foi um conjunto de coisas. Né? E aí eu adoeci. Eu tive um surto e eu fui parar no Dr. Fábio Damasceno, ele que me atendeu. E eu lembro que eu entrei lá no consultório, eu vi um globo e eu brincando, falei assim, doutor Fábio, a gente precisa salvar o mundo. Jesus está voltando, isso foi em 2000. Jesus está voltando e você sabe como é. A minha preocupação sempre era, meu assunto é sempre com a igreja, ver com pessoas, sabe, preocupação. E aí eu tomei os remédios, né, fiz um atendimento durante 5 anos. Depois eu tive uma outra recaída porque abusei, parei o remédio antes do tempo. Né? Então vou dar um alerta para você que está em tratamento psiquiátrico. Não pare, né, sem a autorização do seu médico, sem uma comprovação, né? Claro que a gente sabe que nessa área vá um bom psiquiatra, né? Vá uma pessoa de confiança, porque a gente sabe que infelizmente existe uma indústria farmacêutica, como tem uma indústria alimentícia, como tem uma indústria da moda, como tem uma indústria da beleza, tudo move isso, e você tem que ir nas pessoas certas, né? Porque infelizmente existe isso. E aí eu parei e tive outro, assim, que não foi tão forte, mas aí voltei e depois eu me senti que estava bem, eu mesmo quis dar minha alta, aquela teimosia, ainda mais você que é da área de humano, poxa, mas aquele de aceitar. E eu fiz terapia, né? Fiz terapia com a doutora Glaucia, uma mulher de Deus. E aí achei que estava bem, voltei a atender, extrapolei, porque você não pode dar mais do que você recebe. Comecei a atender naquele afã de abençoar pessoas, por exemplo. Eu nunca cobrei na igreja, não cobro para atender ninguém. Hoje eu nem atendo mais, eu trabalho só com aconselhamento na igreja. Né? E abusei. Aí caí de novo na terceira vez. Aí aprendi, então agora eu vou seguir certinho. Né? Silas me deu uma dura. Ele falou, não, agora acabou, não atende mais ninguém, dava briga. Não, deixa ela atender. Aí me tratei, fiquei bem. O Espírito Santo falou, agora você tá bem. Aí fui no Dr. Fábio, ele falou, me deu alta, graças a Deus. Foi 2000, 2002, 2004. Pronto, agora eu me conheço, né? Eu não fico vendo, não gosto muito das mídias sociais, né? Só falo o essencial. E aprendi uma coisa, porque como o Silas é um cara de muito embate, eu entendi que eu tinha que ficar na retaguarda, né? Porque senão, dor na... Os meus momentos difíceis, engraçado, eu sempre me relacionei bem com o Silas, né? É muito interessante que quando eu namorava o Silas sempre foi assim agitado, falando, e eu lembro que um dia um pastor da minha igreja falou para minha mãe, você vai deixar essa moça casar com o Silas, ele vai bater nela, hein? Cuidado. Eu tenho uma amiga que chamava o Silas a Mariléia de Siri na lata, o Silas, porque ele sempre foi assim agitado, gesticulando, falando, né? Mas eu sempre, como eu conheci ele desde novinho, o temperamento, a família eu já conhecia, que é uma família mais de sangue mais quente, né? Então, para mim, diferente. Então, eu sempre me relacionei. Claro que tive divergências de ideia, porque a gente é um ser pensante, eu não posso concordar com tudo que ele faz. Mas momentos difíceis que a gente passou foi no mundo espiritual. Por exemplo, na época, uma coisa que me marcou muito, que eu fiquei muito preocupada, foi na época do G12. Porque foi algo que tinha a ver com a igreja. Quando era algo assim, na faculdade, de briga, em área de política, que o Silas... Não, eu até concordava. Mas na época do G12 eu fiquei em dúvida, porque estava envolvendo o mundo espiritual. E naquela época a gente recebia, era muito fax.
que chegavam, né, de coisas amaldiçoando a gente, coisas assim, sabe? Alguns encontros de pessoas que eu fiquei meio apavorada. E cheguei a adoecer nessa época, porque eu entrei numa crise. Meu Deus, será que o meu marido está fazendo uma coisa certa? Será? Eu comecei a orar e com outras pessoas a gente conversava. Mas depois eu me acalmei quando ele falou, Elisete, eu não estou lutando contra a igreja, eu estou lutando contra um método. E Deus foi tão bom, porque eu lembro que eu estava em Israel com Silas e nós encontramos com o pastor Castellanos, sabe? Que tinha lá na Colômbia, né? E aí ele falou algumas coisas para Silas, falou, Silas, não é nada disso, deturparam um pouco aí o que era. Aquilo me acalmou, porque eu tive alguns embates. Silas, eu questionava, será que você está certo, meu filho? É a igreja. E aquilo me trouxe muita paz. E depois a gente se encontrou, logo depois disso também nós fomos para os Estados Unidos e nós nos encontramos com o pastor René Terranova, que somos grandes amigos hoje. Você vê como é o mundo dá volta, né? E a gente, mas isso é que é lindo, que a gente tem que entender. A gente pode divergir de ideias, porque nós somos seres humanos, mas de sentimentos não. O sentimento, o amor a Deus, o amor aos princípios da palavra tem que prevalecer. E depois sentamos juntos lá num shopping, né, conversamos, e ali foi tudo resolvido e foi acertado. Então foi um dos embates que eu cheguei a adoecer, porque eu fiquei preocupada com o reino. Falei, meu Deus, será que ele está, né, indo contra algumas coisas? E depois se resolveu tudo bem, sabe? Tudo numa boa. E hoje somos amigos. Então, alguns embates, assim, algumas coisas que eu posso dizer assim, do Silas ser muito veemente, né? Agora, nessa época de política, se eu te disser que a gente não fica apreensiva, né? A gente fica um pouco temerosa. Às vezes eu falo, e quem grava ele? Sou eu, minha filha. É, porque ele grava em câmera dele. Eu até tava pensando de madrugada, de manhã, é pra mim. De madrugada, ele me acorda, Elisete, vamos embora, levanta. O que é? Tive uma ideia, Deus mandou fazer uma coisa. Eu falei, não, me poupe, pelo amor de Deus. Então, ela sabe, às vezes ela dorme lá em casa, né? Aí ela, de madrugada, aí eu me acalmei, porque eu vi que, eu sei que é Deus. Deus vai dando sinais, né? Deus vai mostrando, porque senão você fica... Mas já teve algum assunto, algum momento, alguma coisa que o pastor Silas foi se manifestar e a pastora foi contra? Eu não sei se manifestar, mas algo assim que você não queria que ele fizesse de jeito nenhum e ficou aquele clima pesado? Não, já ficou em várias áreas. Quando ele, às vezes, vou falar nos palavreados dele, eu não concordo com tudo, eu falo isso pra ele. Ele é um pouco duro pra falar, né? Aí eu falo, meu filho, por favor, eu brigo com ele gravando ele, minha filha. Tinha que ter alguém filmando. Eu imagino ela falando, corta, peraí. Não, eu paro de filmar. O que a gente vê e aí ele bate na mesa. Ou seja, são vários takes. Ele, porque aí eu falo, não, tu tá nervoso demais. Fica calmo, meu filho. Peraí, pega uma água, toma, fala. Não, essa palavra nem pensar tu vai falar. Porque ele é muito espontâneo, o Silas é muito autêntico. Então, isso às vezes ajuda, mas às vezes prejudica. A gente tá vendo isso aí, né? Quando fala, às vezes, as coisas que não é para falar. Então, ele é um ser humano, ele é muito espontâneo. E ele mesmo fala isso, né? Que ele já teve situações, sim, de embate, até conversando com pastores amigos, assim, em mesa, dele ter reações que eu falo, Silas, pelo amor de Deus, não faça isso. Ele tenta aguentar e chega em casa, aí eu dou duro. Sabe, eu falo com ele, isso aí não, tem coisas que... Então, até nas gravações que eu faço com ele, eu falo, não, eu não vou botar isso não, volta tudo, eu apago, volta tudo. Apaga pra não ter chance dele pegar e postar. Porque pegar e postar. Aí apago. Aí, quando você vê ele ali falando, ele já estava muito mais alterado. Porque ele já é muito emoção. De que gravou muitas vezes já. É que ele é muita emoção. Agora, uma coisa que é interessante, que eu já discordei e que ele... falhou, porque às vezes, né, são de coisas que ele acreditou demais em pessoas que eu falava, não acredito, eu não acredito, porque a mulher é interessante. A gente diz assim, a mulher tem um sexto sentido, e tem mesmo, né? A mulher tem um radar, porque quem descobriu o inimigo foi a bendita mulher, né? Que tem essa visão multifocal, né? Que tem esse radar. Quando eu tive 3 surtos psicóticos devido a estresses, né? E coisas de atendimento que eu trabalhei muito também atendendo. E de me levar por aquilo que as pessoas ouvem. Por isso que eu não gosto muito de rede social, porque eu fui me deixar levar por uma pessoa muito conhecida que eu gostava, admirava como pastor, e ele fez uma calúnia a meu respeito. Se eu disser para vocês o que eu já ouvi, eu já ouvi dizer que a minha irmã estava grávida do Silas. Eu ia em lugares de convenção geral e eu via assim... dizer que o Silas tinha amante, que o Silas era... Uma vez eu estava numa convenção e a mulher falou assim, você sabia que o teu filho transou, o seu marido pegou a aeromoça? Ela falou comigo que ele transou. Eu falei, foi. Então, você tem que ter uma estrutura. Deus foi me preparando emocionalmente, né?
Porque eu ouvi muitas coisas que eu não gostaria de ouvir. Eu digo assim quando eu atendo pessoas que falam, mas eu fui estuprada. Mas eu falei, minha filha, isso aí, todo mundo tem suas dores, eu tive as minhas. Você teve na mundo secular, eu tive dentro da igreja. Porque eu cresci ouvindo ofensas, que meu pai era ladrão, meu pai roubava da igreja. Teu pastor está comprando, pegando o dinheiro para dar um anel para a filha. Meu pai nunca me deu um anel, eu não tive 15 anos, nada disso. Eu ganhei o maior presente que meu pai me deu com 15 anos, foi uma Bíblia. E naquela Bíblia ele colocou assim, que aquilo marcou minha vida. Elisete, que acima de tudo em sua vida esteja Jesus Cristo e a sua palavra. E você vai ser feliz neste mundo e na eternidade. Foi o que? Não tive bolo, não tive festa, parabéns, nada disso. Sabe? Só tinha 2 roupas, Natal e Ano Novo. Não me sinto frustrada. Então, cada um vai ter que ter sua experiência. A gente está aqui, não, sabe, cumprindo um propósito. E nesse propósito nós vamos passar por dificuldade. E a gente tem que entender. Eu creio no que a Bíblia diz. Eu sou assim, creio muito no que a palavra diz. E eu guardo o que a palavra fala. E Romanos 8:28 diz assim, que todas as coisas, não são algumas, todas as coisas, boas e ruins, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu decreto, para o seu propósito nesse mundo. Então não importa, você tem um propósito, Deus tem um decreto para você desenvolver aqui. Ame a Deus, honre a Deus, obedeça os princípios da palavra de Deus e fica tranquilo. Realmente a tensão entre Silas Malafaia, Pablo Marçal e Caio Fábio ultrapassa as questões superficiais e revela um confronto explosivo de egos, onde rivalidades pessoais e acusações bombásticas acirram ainda mais o embate. Malafaia parece estar furioso não apenas por questões políticas, mas também por um ressentimento profundo e pessoal, alimentando pelas acusações de Marçal, que colocou em xeque sua vida familiar e obrigou a confrontar publicamente temas delicados. Com Caio Fábio, o cenário é igualmente inflamado. Fábio, que já foi uma das vozes mais influentes no meio evangélico, parece ter uma longa história de atritos com Malafaia, cheia de trocas de farpas e acusações mútuas que vão além das discordâncias teológicas. Esse ódio manifesta-se como uma verdadeira guerra, onde não apenas refutações estão em jogo, mas também questões de poder e controle sobre o público religioso. Essa rivalidade aberta expõe os bastidores do universo religioso e suas disputas internas, revelando que, para essas figuras, o embate não é apenas ideológico ou moral, mas profundamente pessoal. Em meio à acusação de traição, manipulação e uma crise familiar, o cenário se assemelha a uma batalha pelo domínio sobre a influência no meio evangélico, onde as alianças e as inimizades são marcadas por ressentimentos e confrontos velados. E uma pergunta eu te faço agora. Você acredita que Silas Malafaia poderia ter feito isso? Comente aqui embaixo deste vídeo e deixe a tua opinião sobre este assunto tão polêmico e tão complexo. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o like e participe do sorteio, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Essa é uma grande oportunidade para quem acompanha o canal do Felipe, né, Ângela? Exatamente, e nós temos a vaga para você. Exatamente, eu sou o Tom Dimas e essa é a minha esposa Natália, e a grande questão é o seguinte: se hoje você está em busca de uma oportunidade de trabalho, ou até mesmo algo que vá fazer você fazer uma renda extra, afinal, final do ano tá aí, não é verdade? Fazer uma renda extra ajudaria, não ajudaria? Você pode trabalhar da sua casa utilizando o seu celular. É sério. E quais são, assim, as oportunidades de ganho? De R$ 1.200 a R$ 3.000, podendo até passar disso. Ajudaria, né? Fazer R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000. Se você tem interesse nessa oportunidade de trabalho, você pode fazer o seguinte: clicar no primeiro link do comentário fixado desse vídeo e nos chamar no WhatsApp. Lá no WhatsApp, a gente vai explicar para você como funciona e vai abençoar a sua vida com um mini curso gratuito para você entender como funciona para trabalhar e começar essa semana a fazer dinheiro, fechou? Essas são as pessoas que começaram nessa oportunidade de trabalho e já estão lucrando. Então clica no primeiro link do comentário fixado e chama a gente no WhatsApp.